Bom dia. Bom dia. Ora bem, doutor, muito bom Bom dia. dia. Tudo bem? Tudo bem? Tem uma convidada consigo, já vamos conhecê-la. Eu apresento a Teresa Melo, que é mãe de duas crianças hiperativas, já vamos assim. Primeiro, eu queria tentar aqui perceber aqui com o doutor Rodrigues o que é isto da hiperatividade e os mitos associados a isto, porque de facto eu, por exemplo, tenho uma filha que é muito irrequieta, e já me perguntam, ela não será hiperativa, já a levaste ao médico? Pois a tendência para perguntar isso é grande e é importante realmente esclarecer o que é a hiperatividade. A hiperatividade, nos últimos anos, fez-se muita investigação e já se conhece bastante do porquê de surgir. É neste momento, isto está bem estabelecido, é uma doença do desenvolvimento cerebral, em que há algumas zonas do cérebro que estão mais ativas que outras e outras zonas que estão menos ativas do que deviam. Isto deve-ser um desequilíbrio numa coisa que se chamam neurotransmissores. É uma espécie de mensageiros que fazem a comunicação entre as células do cérebro e esse desequilíbrio vai produzir uma série de manifestações que, no caso da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, pode manifestar-se de diferentes formas. É uma situação que é muito heterogénea. Podemos ter meninos mais desatentos, com maior compromisso da atenção. Podemos ter meninos com mais atingimento da parte motora e são mais hiperativos. Podemos ter meninos mais impulsivos. Portanto, isto tudo vai depender desse desequilíbrio que acontece, mas, de um modo geral, é um desequilíbrio químico, de um ponto de vista médico, que não tem nada a ver com questões comportamentais dos meninos serem mal educados ou de serem mais irrequietos do que deviam. Claro que, em termos de manifestações, é fácil haver alguma confusão, é fácil haver algumas manifestações semelhantes à hiperatividade, quando os meninos têm poucas regras ou quando dormem mal, e podemos falar disso para a frente. Mas a verdadeira perturbação de hiperatividade e déficit de atenção que existe é um distúrbio com uma base química e neurobiológica que está hoje estabelecida. Mas é para a vida, é uma coisa que... É uma doença crónica. É para toda a vida. Depois não compensa. Não, é para toda a vida. Agora, com a maturidade e com o crescimento, as crianças que depois passam a adolescentes e depois a adultos, aprendem a controlar algumas das manifestações, aprendem a conseguir colmatar algumas das dificuldades que têm, e com isso vão diminuindo as manifestações que têm, mas pode, e está estudado, que há repercussões ao longo de toda a vida. Claro que se nós conseguirmos dar, enquanto são crianças, às crianças com esta perturbação, um encaminhamento e armas para elas poderem desenvolver de uma forma mais adequada, vamos conseguir que eles cheguem a adultos com menos manifestações e com muito maior estabilidade, que é isso que nós pretendemos. Doutor, e esta coisa das pessoas dizerem a toda a hora, o filho é irrequieto, é hiperativo. O seu, já fui chamar à escola, porque, como estava a dizer o Jota há bocado sobre situações, onde na creche ou na escola nos dizem, o seu filho é muito irrequieto, é hiperativa. Isto acontece com muito, mas o diagnóstico não é feito assim. Não, e isso é um ponto-chave. Isso é um ponto-chave. A escola e os diagnósticos. Exatamente. Pois. Primeiro, é normal as crianças pequenas serem irrequietas. E desculpem-me, eu atrevo-me a dizer que é bom que sejam assim. O principal motor para o desenvolvimento das crianças é a curiosidade, elas têm que ser irrequietas e é normal que as crianças pequenas em idade pré-escolar tenham tempos de atenção curtos. Elas ligam muito a isto, depois ligam muito àquilo. É normal ser assim. Faz parte com a imaturidade cerebral que ainda se está a instalar o desenvolvimento normal. É suposto ser assim, deixem as crianças ser curiosas, deixem as crianças ser mexidas, obviamente com regras, tem que haver nãos, tem que haver momentos em que elas não podem extrapolar limites. Mas deixem-nas brincar, deixem-nas ser mexidas e não vamos exigir que elas comecem uma brincadeira e tenham que levar até ao fim para passar a outra. Deixem-nas brincar ao ritmo delas. Agora, para a frente, isso tem que ser adequado aos contextos. E quando as crianças crescem, é isso que nós temos que ver. Qual a adequação do comportamento das crianças aos contextos. A questão de haver a suspeita de ser hiperativo ou não ser hiperativo é muito importante. Isto aqui não é presunção que eu vou dizer, mas a hiperatividade é um diagnóstico médico. São os médicos que fazem esse diagnóstico. É fundamental haver uma avaliação multidisciplinar. E é fundamental o papel dos professores. Eu acho que é louvável que os professores estejam atentos e que nos deem informações precisas. Mas desculpem-me, o diagnóstico tem que ser médico. Implica uma avaliação do professor, que é quem passa mais horas com a criança. Implica, muitas vezes, uma avaliação por um psicólogo que faz uns testes que nos ajudam a perceber como é que está o desenvolvimento cerebral da criança. Implica uma avaliação por parte dos pais. Implica uma avaliação por parte do médico e, se falta, até várias especialidades médicas. Mas o diagnóstico final tem que ser feito por um médico. Vamos, se calhar, agora falar aqui um bocadinho com a Teresa Melo, ela que tem duas mães. Ela que duas crianças, exatamente. A que tem duas crianças. É mãe de duas crianças. Assim é que é. Crianças que foram, de facto, diagnosticadas com hiperatividade. Como é que se chegou a este diagnóstico? A escola foi fundamental nesta descoberta ou foi por si? Bom dia, antes de mais, e obrigada.
A escola foi fundamental, mas eu passei por 2 períodos distintos e acho que realmente de há uns anos para cá tem vindo a ser cada vez mais a escola a pressionar na questão do diagnóstico. E de facto eu também, como doutor, acho que é importantíssimo o professor estar atento, mas queria realçar que realmente no diagnóstico do meu mais velho o percurso foi completamente diferente do diagnóstico do mais pequenino. E se calhar com mais segurança, não é acreditar, mas valido o diagnóstico do mais velho e com mais insegurança fiquei na altura do diagnóstico do mais pequenino. Porquê? Porque o mais velho foi encaminhado realmente pelo pediatra por manifestações que ele já tinha desde recém-nascido, desde muito, muito bebê. Que tipo de manifestações? Mais em termos de agitação motora, era a tal questão que algumas crianças estão afetadas de diferentes formas por esta perturbação. No caso dele, começou-se a notar logo muito cedo através de uma agitação extrema, que não era normal para o desenvolvimento, para a faixa que chorava muito. Chorava muito, fazia crises de choro muito longas, dormia pouquíssimo, ciclos de sono muito curtos. Aos 2 meses ele não dormia mais do que 10 minutos seguidos. Ele chorava e acordava. Não é nada normal uma criança com essa idade. E agitava-se mesmo muito, ao ponto que, por volta dos 5 meses, quando fomos a uma consulta de rotina, o facto dele praticamente ter destruído o consultório do médico alertou. Foi um indício, não foi? Alertou o médico, se calhar a mãe, apesar de primeira viagem não era tão picuinhas assim, se calhar havia ali alguma validade na angústia da mãe. E começamos exatamente por despistar outras causas, porque a primeira hipótese nunca foi a questão da perturbação de hiperatividade. Eu nem sequer nunca tinha ouvido falar nisso e na altura o pediatra também não me colocou como hipótese. O que ele colocou foram outro tipo de patologias que poderiam ser indícios daquelas manifestações. E fomos encaminhados, andamos no Instituto de Genética, fizemos exames para despistar, por exemplo, paralisias cerebrais, lembro-me que foi das coisas terríveis que se passou comigo, porque fiquei angustiadíssima a pensar o que é que vai acontecer. Mas à medida que os resultados, entretanto, saíam negativos e que a única coisa que foi detectada em ressonância magnética era realmente a tal agitação extrema, a tal incapacidade de ele controlar esses movimentos de forma voluntária, ele tinha de facto esses movimentos. A partir daí, sem se saber o porquê, começou-se a ter de se aguardar algum tempo para conseguir compor o quadro completo. E fomos aguardando. E só muito perto dos 4 anos é que começamos a ter outras hipóteses de diagnóstico. E então aí foi colocada a hipótese da perturbação de hiperatividade. E depois com o filho mais novo? Com o filho mais novo já foi um bocadinho diferente. Porque já estava mais atenta e os sintomas eram completamente diferentes? Porque as manifestações eram basicamente as mesmas. Ele era uma criança muito agitada, toda a gente me dizia, ele tem de certeza hiperatividade, tens outro menino com hiperatividade. Aqui a questão foi que quando ele foi para o pré-escolar, eu optei, bem ou mal, acho que é ao critério de cada um, nestes casos os pais também têm alguma sensibilidade, mas optei por não revelar as minhas dúvidas ou por não contar, digamos assim. E fiquei um bocadinho dependente da opinião das educadoras também para perceber se o contexto, sendo diferente, se ele tinha outro tipo de atitudes na escola que não tinha em casa. E aquilo foi passando ali aqueles anitos do pré-escolar, sempre com queixas, porque ele era uma criança muito agitada, porque tinha os outros meninos todos em alvoroço, aquelas coisas normais. Foi uma boa atitude, Dr. Hugo, não revelar logo a inquietação, foi uma boa atitude. É discutível, mas eu acho que se não for uma alteração muito evidente, acho que é boa ideia, porque nós às vezes, quando achamos que se passa alguma coisa com os nossos filhos, acabamos por condicionar até a nossa forma de ver. E às vezes uma opinião isenta de alguém que passa muitas horas, até muito mais importante aí do que, por exemplo, num consultório em que estou maior connosco, acho que é bom. Se não for uma alteração muito evidente, por exemplo, um atraso de desenvolvimento grave ou isso, acho que às vezes é bom ouvir uma opinião imparcial. Acho que sim. Exato. Foi isso que eu também pretendi com esse... Sim. Pronto, foi de facto tentar a tal opinião mais isenta de quem não o conhecesse e o observasse noutro contexto. E depois na entrada do primeiro ciclo, aí é que há uma transição normalmente, pronto, de maior pressão. E lá está, as crianças quase no imediato pressiona-se demais para que aqueles comportamentos sejam de facto o comportamento padrão, expectável, só que realmente há crianças que não têm todas o mesmo tipo de atitude quando entram para uma sala, não é? Claro. E algumas, se calhar, ao fim de uma semana já se conseguiram habituar e outras não. Mas o que é certo é que eu, ao fim da primeira semana, já tinha não sei quantos recados para ir à escola. E tive mesmo de ir, pronto. E a partir daí desencadeou-se o tal processo de avaliação
muitas vezes é desencadeado pela própria escola, lá está, na tentativa de procurar o porquê daquelas atitudes e porque é que ele também não revelava grandes progressos na aprendizagem, porque depois há essa questão das dificuldades de aprendizagem, como se pressupõe. O que se faz? Qual é a adaptação que os pais têm de fazer perante este diagnóstico? O meu filho é hiperativo, o que é que eu vou fazer agora? De que forma é que nós podemos ajudar os nossos filhos assim, a compensar isto? Isto em termos de estratégias, digamos assim, como o doutor falou, realmente o mais adequado é nós envolvermos a escola e os pais e tentarmos, de facto, uma estratégia comum. Só que muitas vezes a primeira linha de intervenção, e sobretudo no nosso país, o doutor sabe, muitas vezes parte-se logo para a medicação. Exatamente. Era a questão que eu ia colocar a seguir, mas ainda bem que a colocou. Força. Pronto, e de facto a questão da medicação aqui às vezes pode trazer algumas situações que se calhar não clarificam muito ao diagnóstico, porque vamos entrar logo na perspectiva de tentar controlar as manifestações e acabamos por esquecer que temos de dar àquela criança outras estratégias. E se ao longo da vida realmente ela nunca as trabalhou, um dia mais tarde, e sobretudo numa fase em que acabará eventualmente por não fazer medicação, ou vai haver ali períodos de transição, pode ser prejudicial para aquela... É de certeza prejudicial não ter tido outro tipo de estímulos. Vá lá. Exatamente, doutor, quer completar aquilo que a Teresa dizia? Sim, eu acho que é importante... E acho que a opinião faz todo o sentido. De qualquer das formas, do ponto de vista médico, os casos com verdadeiras perturbações de hiperatividade e déficit de atenção, devido ao desequilíbrio químico que eu expliquei, um dos grandes pilares é a medicação. Claro. O grande problema é que muitas vezes dá-se a medicação e esquece o resto, e estou plenamente de acordo. A intervenção não pode ser só de medicação. Claro. Temos que dar estratégias àquela criança para ser funcional. E, acima de tudo, eu gosto da palavra funcional. As crianças têm que ser funcionais nos ambientes onde estão. E há ambientes em que vão ser funcionais com mais concentração, há ambientes em que vão ser funcionais mais da parte motora e, portanto, temos que ter uma intervenção pedagógica, uma intervenção da escola, e acho que é fundamental envolver as escolas e cada vez mais se vê vontade e capacidade das escolas de responder ao problema, apesar de ainda termos lacunas, mas nota-se que as coisas estão a melhorar aos bocadinhos. Tem que haver uma intervenção, muitas vezes até da parte da psicologia, para dar estratégias àquela criança de lidar com adversidades, com contextos mais difíceis. Claro. E tem que haver um equilíbrio químico para a criança poder corresponder a estas estratégias todas. E, portanto, os três pilares são estes. É a adaptação aos contextos, que é da psicologia e da família, é a adaptação ao meio escolar, que é pedagógica, e é a capacidade química para responder, que é a medicação. Há casos escritos que se tratam sem medicação, há casos que se consegue assim. De qualquer forma, de um modo geral, os verdadeiros meninos com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, na maioria, não são todos, mas na maioria, acabam por precisar de medicação para conseguirem ter capacidade. Teresa, mas não são todos. Há se não foi em erro, um dos seus filhos, a Teresa, retirou-lhe a medicação, não foi? Retirei, foi de acordo também com o médico e lá está, com a questão da escola aqui também. E é exatamente aquilo que o doutor esteve a dizer. Nos meus dois filhos eu tenho esses dois exemplos em casa, portanto eu estou sempre à vontade nestas questões, porque um está num lado e o outro está no outro. Claro. E, de facto, no primeiro caso do mais velho, a medicação é fundamental. Sem a medicação, ele, de facto, não é funcional. Ele não consegue desfrutar das coisas, nem sequer consegue fazer uma vida, digamos, normal, em termos de autonomia, claro, de capacidade de gerir o tempo. Acaba por fazê-lo sofrer mais, não é? Exatamente. Porque às vezes é desumano pedir para conseguir fazer uma coisa que eles não têm capacidade. Não conseguem não estão programados para ter essa capacidade. Exatamente. E no caso do meu filho mais velho, como lá está a perturbação, tem realmente essa base neurológica e que é importante e que de facto foi necessário estabilizar com medicação. Eu não retiro medicação e ele faz a medicação. O mais pequenino, é assim, muitas das tais atitudes e dos tais comportamentos eram muitas vezes também provocados pelo ambiente de tensão que se vivia em casa, porque a medicação não é um milagre, não é? Pronto. Claro. E o mais velho, embora controlado, há situações que são difíceis de gerir em casa. E todo esse ambiente também potenciou, se calhar, ali algumas situações no mais novo. A questão das dificuldades de aprendizagem eram preocupantes porque os meninos... Nós temos esta ideia, e em Portugal há muito esta ideia de que as crianças têm de ultrapassar todas as dificuldades e têm de ir passando de ano, e portanto, se ficarem para trás, não é? Como é que vamos fazer para... E então a professora pressionava bastante na questão
pronto, iniciarmos medicação para ver se ele conseguia. Ele chegou a fazer medicação, portanto fez medicação durante 2 anos, acabou por fazer um dos medicamentos mais conhecidos no mercado, que é o Ritalina. Claro, já falamos aqui, já tivemos um programa só por causa disso. Pronto, de facto, o que eu notava nele é que, para além da grande apatia que ele tinha, sobretudo nas primeiras horas da manhã, andava, de facto, um pouco diferente daquilo que era o habitual dele, e eu notava que havia ali alterações. E notou melhoria quando terminou com o medicamento? Tornou-se uma criança mais bem disposta com a vida, penso eu. Embora, lá está, em termos de trabalho, seja difícil de conciliar as tais estratégias com o facto de ter retirado essa medicação. O que eu entendo é que, no caso dele, a perturbação não é tão grave assim que seja obrigatório, pronto, porque se consegue trabalhar com a escola. Precisamos de papás sensíveis, mamãs doutoradas em hiperatividade, que é o caso da mamateria. Às vezes dá jeito. Mas, senhores, muito obrigado pela Eu posso só dar uma palavrinha muito pequenina. É só porque eu estou à frente de uma associação que se chama Associação de Apoio à Criança Hiperativa. Nós temos vindo a desenvolver alguns serviços. Somos de São João da Madeira, que é uma terra pequenina, que João Paulo conhece. E realmente, como eu sei que há muitos pais que têm dificuldade em encontrar também alguma orientação, estejam à vontade, visitem a nossa página, já temos serviços disponíveis, se calhar podemos dar alguma ajuda. Tenho a ser assim. Mama Teresa, muito obrigado. Obrigada, Doutor Hugo, muito obrigado. Obrigado, professor. Foi um prazer. Já sabe que dentro de momentos poderá rever toda esta conversa no nosso site. O site é o sic.pt/Queridas Manhãs, que é Queridas Manhãs sem til. Nós dizemos isso para não nos sentirmos mal. Pois, porque senti mal. Que a malta julga que